Bom, então agora vamos a falar mais de ti um pouquinho, já que nunca tivemos esta oportunidade, assim, online, né? Pessoalmente, tu já me falou algumas coisas. Eu quero ver se tu vai falar para o público também. Como, por exemplo, né? Tu disse que ficou sabendo de alguns locais que tu passou na Terra, alguns lugares que tu passou no espaço. Nos conte tudo, por favor, não esconda-nos nada. Interrogatório, vou criar um quadro interrogatório do Pava no Pava Talks. É que passar, Pedro, é muito delicado, porque a gente não sabe ao certo se quanto tempo nós estivemos por lá, né? Não, me refiro às, então, às vidas na Terra, que essas tu me contou. Ah, essas sim, essas eu tive algumas, né? As que mais respondem e ecoam sobre mim hoje dos templários, como templário, né? E numa época de muita criminalidade, assim, de barbárie pura, onde eu era um dos templários e fazia horrores em nome de Deus, né? Outra foi o período de 1482, né, quando, sobre tortura, fui desencarnado. Uhum. Né? Então, foram períodos bastante duros. Depois teve um período bem recente ali, né, que foi na região da França, mas aí eu não estava no enredo principal das tragédias, mas pude assistir a Noite de São Bartolomeu, que foi um caos, aquele incêndio. E eu acho que a mais antiga que eu tive acesso foi em Alexandria, né? Foi a mais antiga que eu tenho acesso. Nem é bom lembrar, né? Nem é bom lembrar. Já vem, já começa. Mas, Jorge, vamos tentar lembrar só mais um pouquinho, só porque tem uma coisa muito curiosa que tu me falou, e eu não sei se tu quer falar pro pessoal em geral e tal coisa, né? Mas teve uma época aí que tu andou movendo certas legiões. Sim, Ó, não é bom nem falar. Por isso que tu veio com tanta mediunidade hoje, né? Tem muito que correr atrás, Jorge. sim. Cara, não, mediunidade é o GPS para nós andarmos mais rápidos, né? E andar mais rápido quer dizer, ó, você precisa resgatar urgentemente muitas coisas. Teve uma fase, mas dessa eu não sei especificar a época em si, né, dela, mas que todos nós sabemos, né, que já tivemos um pezinho em cada religião. Eu, na Igreja Católica, eu tive muitos pés, assim, e como frei, como líder, e não fiz coisas boas, como a história relata muito bem, não precisa nem falar sobre espiritualidade, porque a nossa própria história relata o caos que foi. Mas teve uma época que ecoa muito nessa vida em função da minha mediunidade. Porque de tempos em tempos, alguns irmãos daquela época me procuram para que eu retorne à posição que eu tinha, que era de um mago, né? Eu era um bruxo. E não fazia coisas boas, né? Obviamente, né? E a ignorância era infinitamente maior do que é hoje. E então eu era muito procurado para fazer trabalhos. E nós tínhamos um local que era tipo uma ilhazinha, onde nós fazíamos os rituais todos de bruxaria. E, e lá eu desencarnei, nesse local. Então, todos aqueles grupos que me acompanhava nunca mais havia me encontrado após aquele desencarne. E eles desencarnaram e continuaram me procurando. Agora, recentemente, quando me encontraram, recentemente quero dizer, há uns 12, 13 anos para cá, que eles me reencontraram, eu estou trabalhando de novo, segundo eles, com a bruxaria, porém, do outro lado, né, do lado do cordeiro, como eles chamam. E isso revoltou por demais eles, porque eu sou considerado traidor, porque eles confiaram em mim, confiaram na minha palavra, seguiram à risca o que eu falei e hoje eu abandonei eles fazendo outro trabalho. Então tem esse trabalho todo de resgate espiritual, de trazê-los e esclarecê-los. Ainda tem dois espíritos, né, dos 14, ainda tem dois espíritos muito revoltados, mas que aos poucos eles vão, se Deus quiser,
se encontrando e sendo direcionados. Muito interessante, né, Jorge? A gente, como tu mesmo disse, né? Felizmente o mundo evolui, o mundo está cada vez melhor, a gente pode ver isso na história, né? Pode não parecer, né? E nós também, né, Jorge? A gente sempre vai, como tu disse, também ficando menos ignorantes, né? É E com verdade. isso, interagindo melhor com o universo, né? E podendo fazer boas coisas com isso ao passar do tempo. E olha o exemplo de modificação positiva, né? Hoje tu é um exemplo de boa moral, de boa conduta para todo mundo, né? Em tuas palavras, no modo como tu nos traz as coisas, que tu nos esclarece, a gente tem muito a te agradecer nesse período todo.